Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nosso entrevistado de hoje é o corretor de imóveis, Arnaldo Colombelli. Arnaldo, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação tê-lo aqui. Eu gostaria que você começasse o programa falando sobre seus pais e como que você veio para Foz do Iguaçu, se você nasceu aqui, explicando todo esse lado inicial para a gente esmiuçar um pouco a tua vida. Vamos voltar ao passado agora. Bom, eu nasci em Foz do Iguaçu, né? Eu nasci em Foz do Iguaçu e meus pais, meu pai veio de Santa Helena e minha mãe do Rio Grande do Sul, né? E eu nasci em Foz do Iguaçu e me criei no bairro Boici, que o bairro Boici é um bairro dos pioneiros de Foz do Iguaçu. A maioria das pessoas antigas de Foz do Iguaçu moram no bairro Boici, eu me criei no bairro Boici. Ainda a maioria mora ali? Ainda a maioria mora ali, ainda a maioria mora no Boici. E eu, na verdade, Os seus pais, eles vieram da onde? Santa Helena. Santa Helena, meu pai. Tá. E o nome deles? O nome do teu o nome pai, dele da tua mãe? Augusto Colombelli e Ana Simeão Colombelli. E a origem deles? Eles são... A sua mãe veio do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né? Minha mãe do Rio Grande do Sul. Nasceu lá? Nasceu no Rio Grande do Sul. Sim. E meu pai, ele também nasceu no Rio Grande do Sul, depois veio para Santa Helena. Sim. E de Santa Helena veio para Foz do Iguaçu. Naquela época, acho que serviu o exército de Santa Helena, né? Sim. Daí veio para Foz do Iguaçu. Mas ele veio aqui para fazer o quê? Ele veio pelo exército. Ele era, acho que, cabo do exército na época e tal. Daí veio para servir aqui? Ele servia Santa Helena e naquela época parece que Santa Helena pertencia, o município era todo Santa Helena. Sim, porque também pertencia a Guaíra, o município era maior, era bem maior o município de Foz do Iguaçu, né? Isso. E depois foi reduzindo. Reduzindo. Daí foi, como Santa Terezinha, até pouco, sei lá, 10 anos atrás, pertencia a Foz do Iguaçu e hoje, né? Sim. Foz do Iguaçu foi reduzindo, né? O seu pai, ele ficou no exército um período, depois ele trabalhou no quê? Bom, daí nós tínhamos, ele era agricultor, né? Que nós tínhamos um sítio, né? Uma chácara, né? Sim. Que se localiza hoje ali atrás da rodoviária, né? Que hoje é o bairro Jardim Itamaraty. Inclusive eu moro lá hoje. Na verdade eu nasci ali nessa região, no Jardim Itamaraty. Sim. E meu pai, ele fez um loteamento, uma parceria com a Imobiliária Santos, que é de propriedade do seu Zílio Santos, né? Sim. Fez uma parceria, fizeram um loteamento e foi vendido os lotes e tal, e eu acabei ficando ali. Então, e moro hoje até hoje. Eu casei, construí minha família e moro no Jardim Itamaraty até hoje. Até hoje? Qual era o nome dos seus pais? Eles já são falecidos? São falecidos, que é Augusto Colombelli e Ana Simeão Colombelli. Ana? Simeão Colombelli. Simeão Colombelli. Exatamente. Tá. Você falou que ele abriu um loteamento junto com Osiris Santos, né? Isso. Osiris Santos. Isso. Mas você tinha falado também que ele tinha um açougue aqui, parece. Veja bem... Ele chegou a trabalhar isso antes ou depois? Não, bem antes. Sim. Ele tinha um açougue, que era no bairro Boici, porque o bairro Boici, na verdade, na época, era o centro de Foz do Iguaçu, né? Sim. Então ali estavam os comércios, fora a Avenida Brasil, né? O centro era a Avenida Brasil, mas ali estavam os comércios que existia ali, o açougue do meu pai, que até hoje o nome eu lembro, açougue São João. As pessoas antigas de Foz do Iguaçu vão lembrar do açougue São João, com certeza. Sim. E era o único da cidade? Não, tinha 3 açougues, se não me falha a memória, 3 ou 4 açougues em Foz do Iguaçu. Sim. E meu pai foi um dos primeiros, um desses 4, né? E o boi matava no quintal, assim, no fundo de casa, era assim? O boi não seria bem no quintal, mas nós carneava nas chácaras, né? Nas chácaras, aí trazia para o açougue. E também depois teve o matador e tal, que era dos Dotto, né? Os Dotto que eram proprietários do matador e tal, daí comprava, ia levar para o matador matava e entregava nos açougues. Sim. E o bairro Boici, por exemplo, é um bairro que, por exemplo, existia lá o açougue, existia o mercado na época que era chamado de venda, né? Que era Paulo Vancha, que era bem em frente do nosso açougue, que era um dos maiores vendas na época, né? Existia a casa de tecido, que era do Roberto Oller, né? Que era a casa Oller, né? Que hoje até existe ainda alguma coisinha lá da casa Oller, mas na época era maior que tinha. O centro de Foz do Iguaçu era o Boici. O centro de Foz do Iguaçu era o Boici. As pessoas mais... Tanto é que você pode ver que o Boici é um bairro bem localizado, bem próximo ao centro, e você pode notar que não existe aquele desenvolvimento de prédios e tal. Não tem no Boici. Mas por que não tem?
Porque o Boici, as pessoas pioneiras de Foz do Iguaçu moram, a maioria até hoje no Boici. Eu posso até citar algum nome para você. Posso citar lá o Paulo Vanche, que faleceu agora, o ano passado, mas tá até hoje, a família está até hoje ali, que existe a residência ali. Eu posso citar os Bubiac, que tem a propriedade dele até hoje ali. Eu posso citar o Padilha, ali, que tem perto do frente do posto ali, do posto de gasolina ali no Boici, até hoje ali a residência. Posso citar os Mesomo, os Pastorello, que estão até hoje ali. O Chula ali, que faz carimbo ali, você deve conhecer, o Chula até hoje. A maioria das pessoas conhece como Querosene, na gráfica cinquentenário, está até hoje aqui em Foz do Iguaçu, naquela região ali, né? Os Faifa também, que são daquela região, que estão até hoje ali naquela região. Os Rovers também estão até hoje nessa região. Então, e outros que talvez eu esqueci aqui, né? Mas são pessoas que não saíram do local, e por isso, e não venderam esse imóvel. Esse imóvel está até hoje. Se não está a pessoa já que faleceu, mas os filhos estão lá. Então, por isso que não se desenvolveu vários prédios e tal, nessa região do Boici. Não sai prédios altos, né? Muitos pensam que é por causa de zoneamento, mas não é. Mas na realidade é por causa do... Por causa dos pioneiros que moram até hoje naquela região ali, né? Sim. Né? Então, por isso que não desenvolveu como talvez teria que ter desenvolvido. Certo. E você cresceu naquela região ali, você passou sua infância toda. Como que era na época? Como que era essa região ali? Você tem lembranças assim, boas? Eu tenho boas lembranças, com certeza. No nosso pelado futebol, a gente jogava muito ali bem no subido do Boici, na curva ali, bem na subida, e sim uma serraria. As pessoas mais antigas vão lembrar da serraria. O campo era na subida? Não seria bem na subida, porque era feito de serragem. E de serragem ia ao lado do rio Boici. Sim. Então nós reunia a piazada na época aí, né? E jogava nosso futebolzinho ali naquela serragem, e depois pulava no rio. Tomava banho no rio Boici. Eu aprendi a nadar no rio Boici. No rio Boici que foi que eu aprendi a nadar. Quando era limpo ainda? Limpo, com certeza, e muito bonito. O rio Boici era um rio limpo e bonito. Sim. Com certeza. E quando você era criança, você chegou aí até as cataratas, conhecer também? Sim, conhecia as cataratas, com certeza. Inclusive, eu sou casado com uma pessoa também que é filha de pioneiro, que é Mesomo, né? O nome dela, como é o nome dela? O nome dela é Aurildo Mesomo. Ela é filha do seu Gentil Mesomo, né? Que é uma pessoa que trabalhou nas cataratas. Trabalhou nas cataratas, isso há muito tempo atrás. No hotel das cataratas? Nas cataratas. Construía aquelas as passarelas, a primeira passarela. Sim. Ele trabalhou ali e ajudou a construir. Fazendo as passarelas. Exatamente. Eles tinham uma chácara que ficava, eles moravam na chácara que ficava onde hoje é o Hotel São Martim, era a chácara deles. Eles venderam a chácara na época e daí vieram para a cidade. Então ali, onde é o Hotel São Martim, era a chácara dele, ele tinha chácara ali e trabalhava nas cataratas. E a estrada era muito precária? A estrada era aquela estrada de calçamento, né? Calçamento, a estrada velha aqui das cataratas na época, né? Hoje asfalto, tudo tranquilo. E agora vão duplicar, né? Parece até, né? Vão duplicar, possivelmente já está a caminho. Esse projeto que vai melhorar bastante para Foz do Iguaçu, né? Com certeza. Você falou que conheceu, casou com uma pioneira, que é local. E eu gostaria que você falasse um pouco, para ter uma relação com o namoro atual. Como que era na época para você namorar? Tinha as mesmas liberdades? Possivelmente não, né? Como que foi? Você teve que pedir a mão da menina em casamento? Você simplesmente já existia o ficar igual existe hoje? Não, o ficar não existia. Logicamente eu pedi a mão dela em casamento. Sim. Mas eu me criei junto com eles ali, né? Na verdade eu era amigo de infância dela, né? E dos irmãos dela, tudo me criei, porque nós morávamos bem próximo. Era amigo de infância, a gente conviveu junto, meio que se criou junto. E na época, os namoros geralmente começavam no cinema. Começava no cinema? No cinema, né? No cinema a menina ia lá, sentava e você dava um jeito de sentar do lado, né? Era o local da paquera. A paquera era na frente ali do cinema, que na Rua Rio Branco, ali, que é o calçadão hoje, ali os carros rodavam ali, sabe? Descia a igreja e sabe? Como que era o nome do cinema? Cine Iguaçu. Cine Iguaçu. Sim. Cine Iguaçu. Então ali as pessoas ficavam se paquerando ali e depois entravam no cinema, davam um jeito de sentar ao lado da pessoa que você pretendia, né? Então foi assim que você se aproximou? Assim que eu me aproximei, né? Logicamente eu conheci ela na infância, amiga de infância e tal, mas daí ali que eu me aproximei dela que nós começamos a namorar. E só tinha esse Cine Iguaçu? Não, tinha outro? Eu frequentei, quando mais criança, vamos dizer, aí, sei lá, 8, 9 anos, 7, 8 anos, o Cine Star,
que era na Avenida Brasil, né? Que era do proprietário dos Bastos, né? Se não me falha a memória, né? Sim. Que era ali na Brasil, que é hoje a Calcipag, se não me falha Também bem. era um ponto de encontro, Eu, por exemplo, namoro. ia no matinê só na época, né? Ia no matinê. A gente sempre quis assistir os filmes de 18 anos, mas não conseguia entrar, né? Porque na época ele casado, não conseguia. E eu me lembro até hoje, quem cuidava da portaria do cinema era seu Ivo Dalmoro. Você deve conhecer o Ivo Dalmoro, que tem descendo do Boici ali, tem a Dalmoro Refrigeração. Então, eu me lembro. Sim, ele já deu entrevista aqui também. Ele que cuidava do cinema. A filha dele era, se não me falha a memória, era o caixa do cinema, e ele cuidava da portaria. E eu sempre queria entrar, e ele sabia que eu não tinha idade. Eu sempre queria entrar, era difícil de entrar, porque não era fácil de entrar, você não tinha a idade. Você vê, um detalhe que ele não contou quando esteve aqui, mas já você está resgatando um fragmento da história dele, que ele foi... ele trabalhou no CineStar. CineStar, que ele meio administrava ali, controlava. Eu não sei exatamente o que ele fazia, mas naquela época as pessoas cuidavam tudo ali e tal, né? Então... Ele refrigerava, ele chegava e dava uma esfriada nos menores para não assistir os filmes impróprios. Exatamente. Ele já começou ali a mexer com refrigeração. Exatamente, por aí mesmo. Eu acho que começou ali, né? Exatamente. Você, ali no Boici, você me falou antes de iniciar o programa que existia um vagão. Podia falar sobre esse vagão? Sim. Como que era? Bom, as pessoas da minha idade, que eu tenho hoje 46 anos de idade, né? Com certeza vão lembrar do vagão, as pessoas que estão em Foz do Iguaçu. Porque o vagão é onde está localizado o Mufatão, o mercado Mufatão. O vagão era um vagão de trem, né? Tinha mesinha e tal, e ali era uma lanchonete, as pessoas se encontravam ali, paqueravam ali, e era o point da cidade, todo mundo se encontrava naquela localidade. E era uma coisa que as pessoas da minha idade com certeza não vão esquecer desse detalhe do tal vagão. Era frequentado por toda a cidade? Sim, era frequentado toda a cidade ia no vagão, ali no Boici. Isso era bem frequentado. O centro, que nem você falou, era ali, a Avenida Brasil, então o pessoal vinha tudo para essa região? Não, a Avenida Brasil, logicamente, era o centro e tal, que ali na Rua Rio Branco, para a Avenida Brasil, existia os pessoal, também se encontrava bastante ali, mas esse vagão no Boici ali era, vamos dizer, o segundo centro, vamos dizer assim, mais ou menos. Sim. E eu gostaria que você falasse sobre o primeiro semáforo, ou sinaleiro, como vocês falavam, né? O primeiro sinaleiro instalado em Foz do Iguaçu. Pois não. Bom, o primeiro sinaleiro de Foz do Iguaçu, ele foi instalado ali próximo à Igreja Matriz, ali, né? Na Avenida Brasil, ali na esquina, em cima, ali no final dela quase, né? Avenida Brasil com a Chimefeng? Exatamente, na esquina. Foi o primeiro? Foi o primeiro Houve sinaleiro. Inauguração, foi prefeito? Da inauguração eu não lembro, mas o que eu lembro, que nós, em mais um monte de meninada lá, sei lá, nós fomos assistir como funcionava o sinaleiro. Vocês não que era uma conheciam, novidade. Não conhecíamos, só ouvia falar. Fomos lá ver como funcionava o sinaleiro e achei muito interessante. De repente você via lá 2, 3 carros, falando, nossa senhora, mas que movimento que está tendo nesse sinaleiro. São coisas que a gente comentava na época. Isso era o único sinaleiro, ninguém viu na vida. Até porque o sinaleiro ia represando, ia formando fila. Exatamente. Nunca vi ali, supor, 3, 4, 5 carros atrás do outro. Poxa, que novidade. E não tinha gente que dava várias voltas para passar no sinaleiro, para inaugurar e tal? Isso sim, isso com certeza. Deveria existir com isso certeza, também, né? Com certeza existia, com certeza. Você não lembra a data disso, né? Olha, eu não lembrar, mas deve ser, mais ou menos, eu calculo lá por 72, talvez. Eu estou mais ou menos baseando por isso aí, não tenho muita certeza. Não tenho muita certeza. Ou antes, talvez. Em 72? Ou antes, talvez. Agora, não... não, acho que foi antes, né? Porque em 75 iniciou a Itaipu. Não, foi antes. Foi lá, então acho que foi antes de 70, foi 68 por aí, talvez. Um pouco mais antigo. Porque eu devia ter uns 10, 11 anos, eu nasci em 58, 68 por aí. 68, hoje está com... 46 anos. 46. Exato. Tá. Eu gostaria que você falasse também... você, antes de iniciar no ramo imobiliário, que você atua hoje, você foi bancário também. Como que você entrou nessa profissão? Até antes de bancário eu fui açougueiro. Foi açougueiro também? Açougueiro, porque meu pai, como eu expliquei para você, meu pai era açougueiro, então a gente tinha que ajudar ele no açougue, né? Então eu trabalhei no açougue. Mas você conseguia mexer, tinha serras, coisas assim? Tinha serra, cortar... Existia o risco? Sim, eu ajudava ali para cortar carne, aquela coisa. Então eu ajudei meu pai, trabalhei muito tempo no açougue ajudando meu pai. Daí tinha um primo meu, né? Falou assim, Arnaldo, eu tenho
eu tenho um emprego no Bancial, que era o Banco Comercial do Paraná, que ele era a agência dele era na Brasil, ali para cima um pouquinho do Ortega, do lado do Bradesco, um pouquinho para baixo do Bradesco ali. Já não existe mais existe esse banco? Não, existe Bancial. o prédio lá, existe o prédio até hoje lá. Tá, mas o banco em si? Esse não. O Bancial, eu trabalhei um ano no Bancial, era office boy, né, entregava aviso e tal, entregar aviso, né. E daí esse Bancial, eu trabalhei um ano e depois o Bambininos comprou esse Bancial. E eu, como era funcionário do Bancial, passei a trabalhar no Bambininos. Daí trabalhei mais uns 2, 3 anos no Bambininos, 2 anos parece no Bambininos, daí trabalhei de caixa, lá cheguei a trabalhar de caixa, daí do banco, daí eu fui convidado pelo seu Zíris Santos, né, que é o proprietário da Empreendimentos Imobiliários Santos. Ele tinha imobiliária, era um dos primeiros imobiliários de Foz do Iguaçu, me parece que tinha o Zíris Santos, que era imobiliária Santos. Ele foi pioneiro em imobiliária aqui? Na época existia, que eu não me recordo, a Imobiliária Santos, que é Empreendimentos Imobiliários Santos, que é do Zíris Santos, né? Tinha a Domus, que era do Sérgio Lobato Machado, imobiliária Domus, do Sérgio Lobato Machado. A Cubil, que existe até hoje, né, que é a Cubil. E eu não estou assim, me lembrando de outras imobiliárias que tinha, mas tinha mais, tinha umas 5 imobiliárias, por exemplo, 4, 5 imobiliárias. E hoje, depois chegou a 130 imobiliárias, né? E hoje nós estamos aí com 35 imobiliárias, né? Ano, né? Naquela época era 4 imobiliárias. E o Zíris Santos foi que começou. Porque o pai do Zíris, o pai do Zíris Santos, que é o seu Tarquínio Santos, que esse que fez, eu acho que um dos primeiros, se não foi o primeiro, um dos primeiros loteamentos de Foz do Iguaçu, que se chama Vila Yolanda. Certo. Vila Yolanda. Que a Vila Yolanda, inclusive, e Yolanda porque a irmã do seu Zíris se chama Yolanda, né? Então, por isso que é Vila Yolanda. Nós vamos falar mais sobre esse detalhe daqui a pouco. Agora nós vamos para os intervalos comerciais e fique com a gente, não saia daí. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu último bloco, entrevistando o corretor de imóveis Arnaldo Colombelli. Arnaldo, nós terminamos o primeiro bloco, você estava falando sobre como era o loteamento Vila Yolanda e o porquê do nome Vila Yolanda, um dos primeiros loteamentos de Foz do Iguaçu. A Vila Yolanda quem fez esse loteamento foi o seu Tarquínio Josim Santos, que é pai do seu Zíris Santos, né? Tarquínio? Tarquínio Josim Santos, que é o pai dele. Pai do seu Zíris Santos. Ele que fez essa Vila Yolanda. E isso a Vila Yolanda, por exemplo, Yolanda por quê? Yolanda porque a irmã do seu Zíris se chama Yolanda, né? Então por isso que ficou Vila Yolanda. Foi em homenagem à irmã do seu Zíris Santos. Com certeza, é isso aí. Sim. E esse loteamento, ele era um dos maiores de Foz do Iguaçu? O loteamento Vila Yolanda hoje, mais ou menos, tem em torno de 2.500 lotes. Na época era um quer dizer, é um loteamento grande até hoje, né? Uns 2.500 lotes é um loteamento grande. Foi com o objetivo de estender o bairro Boiçuci. Sim, é um prolongamento do Boici. Tinha o Boici, né? Daí lançaram a Vila Yolanda, né? Eu me lembro ali da Vila Yolanda aí, quer dizer, eu assim, lembro assim de muito mato na Vila Yolanda, assim, tem umas recordações antigas, assim, de pé de gaviroba, sabe, aquele mato e tal, isso aí, sim, na minha memória, assim, eu tenho essas lembranças. A parte divertida da infância. Da infância, exatamente. Que não tinha computador, não tinha... não tinha nada disso, não. A diversão era totalmente diferente, né? Com certeza, era outra diversão, era o futebol e a Cetra, né? Sim, a Cetra. Isso aí. E televisão, você já assistia? Olha, eu vou dizer para você sinceramente, televisão, eu vi pela primeira vez televisão, eu tinha 12 anos de idade. 12, foi 71, 72, acho que é 12 anos, 12, 13 anos. E qual foi tua reação a primeira vez que você viu um televisor? Olha, tanto é que inclusive eu vi televisão, sabe, que ali no CineStar, né, que falei, do lado existia um bar antigo e a pessoa tinha uma televisão lá. Eu fiquei espantado com aquilo, né? Eu fiquei imaginando como é que pode. Não, é uma coisa assim que a gente nunca viu na vida, a mesma coisa, eu fiquei espantado com aquilo. Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo lá, sei lá. Nunca... Mas foi... Porque eu lembro, minha primeira reação foi ver aonde estava o projetor. Porque eu estava acostumado com cinema, né? Certo. Aí a reação da maioria que nunca tinha visto... eu acho que foi isso mesmo, eu também não recordo exatamente. Mas como que não tem projetor? Bom, está dentro da caixa, daí, né? Aí vem a dedução da criança, né? Exatamente. E você hoje é diretor do Secov de Foz do Iguaçu. Eu gostaria que você falasse o que é o Secov e também sobre as tuas funções lá. Veja bem, eu faço parte de uma diretoria, né? Que é a Diretoria de Desenvolvimento Urbano, né?
que existe várias diretorias no Secov, né? Existe diretoria de condomínio, que cuida dos condomínios da cidade, né? Existe diretoria de comunicação, existe lá 10 diretorias, 6 diretorias, eu não lembro muito bem quantas diretorias existem, né? E a minha diretoria é de desenvolvimento urbano, que é na área de loteamento. Então, o que é a minha diretoria? Por exemplo, a pessoa ela lança loteamento, vamos brigar lá para fazer infraestrutura, preço mais baixo, vamos ver lá sobre contabilidade de loteamento, vamos trazer um palestrante para falar sobre contabilidade de loteamento, quer dizer, na verdade, informar sobre a área do loteamento. Isso o nome Secov significa o quê? É Sindicato de Habitação, né? Ela abrange todas as imobiliárias, né? Sim, mas foge a sigla, né? Secov. Na verdade é bem comprido, que eu não sabia nem dizer para você todo. Sim, é bastante longo. É bastante longo, exatamente. E você falou que você cuida desse lado de uma relação com a pessoa que quer expandir, quer fazer loteamento. Exatamente. Isso aí vocês têm ligação também com a prefeitura, sim, com o desenvolvimento urbano? A gente tenta orientar o que é possível dentro da minha área, da minha diretoria, né? A pessoa muitas vezes, eu quero fazer um loteamento. Às vezes a pessoa não é uma pessoa que está dentro do ramo imobiliário, porque muitas vezes a pessoa tem lá uma área de terra e quer fazer um loteamento. Daí a pessoa... Aí geralmente é dedicado, no Secov, vê lá a diretoria de loteamento, fala com o diretor do loteamento, lá no caso o diretor de desenvolvimento urbano, que seria eu. Aí você vai expor para ele, vai dizer para ele a dificuldade do loteamento, porque a pessoa vai falar, vou abrir um loteamento, pensa que a coisa é tão fácil, mas não é. Então você vai explicar para ele a dificuldade, que na verdade para você abrir um loteamento, muitas vezes a pessoa fala, mas lá tem calçamento, o cara tem que pagar o calçamento, o meio-fio, a rede de água, a rede de luz, ele tem que doar em torno de 45% a 50% para a área pública, isso rua, reserva técnica. Reservas técnicas para serem invadidas ou não? No passado foi muito invadidas as reservas técnicas. Né? Hoje a gente, pelo menos, uns últimos, vamos dizer aí, eu posso dizer para você que desde que criaram essa guarda municipal, que cuida dos patrimônio, vamos dizer, na época, você acha que foi criado para cuidar do patrimônio, hoje ela está mais, né? Sim. Mas desde que criaram a guarda municipal, a gente já não existiu muita invasão, já não existiu muita mais invasões como no passado, porque no passado era invasão uma atrás da outra. Tanto Sim. É que, eu acho que, sei lá, em torno de 90% das áreas verdes hoje são invadidas. Certo. Estão invadidas, mas isso é no passado. Mas nos últimos, assim, não posso dizer uns 7, 8 anos por aí, não houve tantas invasões como no passado. No passado era muito maior. Não conseguiam coibir isso, porque até me parece que havia incentivos de alguns políticos. Né? Político. Na verdade é o seguinte, os candidatos na época, lá, vereador, os candidatos, enfim, né? As pessoas falam, não, tá vendo aquela área ali, é área verde e tal, vocês invadem aí e tal, para ganhar os votos. E botavam os caras lá em cima e depois, na época que estava sendo na eleição, nenhum político queria tirar, porque né, vai perder voto, tá, mexer com o povo e tal, e não tirava, e daí acabava ficando para sempre. Sim. Acabava ficando para sempre. Então isso correu muito. E não, acho que isso aí, tudo que é parte, correu bastante isso aí. Com certeza. Hoje nós percebemos que existe na cidade muitos bolsões de áreas verdes, que chamam bolsões de áreas verdes. O que você diria para esse pessoal? Você incentivaria a fazer loteamentos ou não? Nem você falou agora há pouco que existe uma série de investimentos que é necessário. Mas será que já não compensaria lotear? Ou existe incentivos para que essas áreas fiquem em áreas verdes ou não loteadas, coisas que também é discutível, porque começa a haver ali acesso de pessoas pessoas desqualificadas que estão buscando assaltar, alguma coisa assim, e ameaça também a população. Veja bem, você fala das áreas que tem dentro do centro da cidade. Mais próximas ao centro, porque você pode observar que isso impede o desenvolvimento. Áreas particulares, que impede o desenvolvimento. Eu acho que deveria ser loteadas, né? Deveria ser loteadas para desenvolver, com certeza para desenvolver a cidade, porque existem muitas áreas grandes, próximas ao centro, que sendo loteado, logicamente vai desenvolver, porque só que é o seguinte, essas áreas hoje elas são umas áreas caras, então aí que acontece. As pessoas, os loteamentos foi feito mais retirado da cidade para se tornar loteamento da cidade, e essas áreas acabaram ficando no centro, mas com certeza teria que ser loteado para desenvolver a cidade. Mas você como loteador, é mais barato você manter uma área, pagar um imposto sobre uma área grande ou lotear, e como é que fica o imposto? Você paga sobre cada lote? Se você lotear
a área. E não vender logo. Não vender assim. Lote, se você não vendeu, você vai ficar com estoque de lote e você vai pagar cada lote, você tem o carnê que você vai pagar, né? Isso não tenha dúvida. Agora existe também o tal do Estatuto da Cidade, que por exemplo, se for aplicado, né? Porque nas áreas grandes, próximas ao centro, eles podem lançar o Estatuto da Cidade que precisaria fazer um imposto progressivo. E daí, com o tempo, a pessoa muitas vezes não compensaria ter essa área grande dentro da cidade, porque seria uma taxa, iria taxando imposto progressivo todo ano e ficaria muito caro esse imposto pela área. Se eles quiserem, por exemplo, o Estatuto da Cidade dá essa brecha para fazer isso. Por exemplo, vamos dizer ali, o Estatuto da Cidade, vamos supor lá, área até 5.000 metros quadrados, nós vamos taxar imposto progressivo, quer dizer, até 5.000 metros quadrados, não, mas para cima de 5.000 metros quadrados, lança um imposto progressivo. Aí cada ano vai subindo o imposto, daqui a pouco obriga o cara a lotear a área, desenvolver alguma coisa na área. Por isso que tem Estatuto de Cidade para fazer isso. É um mecanismo. Um mecanismo, para né? mim é obrigar a pessoa. Obrigar a pessoa a lotear. Né? A lotear. Sim. Então aí pressiona a pessoa, porque vai lançar imposto cada vez mais alto, tem que pressionar, fazer loteamento para tentar, para vender esse loteamento para desenvolver, né? Que seria o correto, né, na verdade. E no momento, investir em imóveis é um bom investimento? Comprar imóvel? Com certeza. E olha, vou dizer para você uma coisa, em Foz do Iguaçu está faltando muito imóvel. Já está faltando? Está faltando imóvel. Se você pedir hoje, por exemplo, na área de locação, eu digo para você, porque eu tenho um departamento de locação imobiliária, o meu imobiliário forte dela é mais venda de loteamentos, né? A gente tem vendemos mais loteamento, mas eu tenho um departamento de locação, falta imóvel para alocar e não existe imóvel para alocar, faltando bastante imóvel para alocar. Logicamente que isso ocorreu porque nos últimos, vamos dizer lá, 10 anos, não se construiu nada em Foz do Iguaçu. Você pode ver que em Foz do Iguaçu... Estavam demolindo? Hoje, por exemplo, a falta de imóvel para locação é grande. Falta de, por exemplo, apartamentos de um certo padrão, por exemplo, hoje está faltando bastante. Tá, mas por que está tão desvalorizado? É um momento de transição. Hoje um aluguel em Foz do Iguaçu é baratíssimo em relação aos grandes centros, outras cidades. É barato em relação a outras cidades, mas acontece que com essa falta que está tendo agora, os aluguéis já estão subindo. Eu acredito que, não sei lá, não posso dizer 1 ou 2 anos, 1 ano, mas as coisas estão subindo e eu acho que vai chegar num valor que realmente tem que ser. Porque as pessoas também não estão investindo justamente porque não tem esse retorno que as pessoas querem ter, né? Mas na verdade, está subindo, o aluguel hoje está subindo o preço do dia a dia, porque a partir do momento que começa a faltar, é automático, né? Sim. Começa a subir. Então, igual por exemplo, a falta de apartamento em Foz do Iguaçu. Existe uma falta de apartamento? Existe. Muitas pessoas querem comprar apartamento, não estão conseguindo comprar, não tem. E as construtoras não estão construindo assim em Foz do Iguaçu. E por que não estão investindo? Veja bem, como é a mesma questão do aluguel. Por exemplo, ainda não está chegando, mas, por exemplo, ainda não, o valor ainda que se praticava até pouco tempo atrás, e hoje está faltando já, era um valor baixo. Do mercado é um valor baixo. Então vamos dizer assim, as construtoras vinham aqui e tal, mas esse valor ainda não é muito baixo, né? Não podemos ter que vender e tal, então eu achava que o valor tem que, com a procura maior, tem que subir o valor para compensar, para eles construir, para daí ter mercado, né? Mas está subindo o valor. O valor está subindo. O apartamento aí, vamos chutar ali, o apartamento que o cara pagava lá por 60 mil reais, hoje já não encontra, hoje já vai pagar 70. E com certeza daqui 1 mês, 2 meses vai pagar 80, 90, daqui a pouco chega no que é para ser mesmo. E já está chegando. Já está chegando porque nós estamos em falta hoje. Eu hoje mesmo atendi cliente querendo apartamento. Falou, Arnaldo, pelo amor de Deus, arruma um apartamento, que o apartamento hoje que eles pedem muito é 2 quartos e uma suíte, que isso aí todo mundo pede, né? 2 quartos e uma suíte lá, um apartamento de 100 metros quadrados. Pô, o cara fala assim, Arnaldo, pelo amor de Deus, me arruma um apartamento que eu não estou conseguindo arrumar. E realmente não tem. Agora, tá um negócio, a pessoa que está querendo comprar hoje, ela está aqui pensando que vai comprar no valor que estava, aí, supor, há 2, 3 meses atrás, mas não está, agora está subindo. Então, hoje a pessoa, por exemplo, vai encontrar, mas vai pagar mais caro. Então, a médio prazo, você acredita que vai haver, ou curto prazo, uma grande valorização nos imóveis, aluguéis? Sem dúvida nenhuma, já está vendo. Olha, você tem uma base, ali onde tem minha empresa, a imobiliária que é na Marechal, né? Isso, por exemplo, ano passado foi vendido ali, lote ali em novembro, foi vendido lote aí, esse ano, por exemplo, esse mesmo lote que venderam em novembro, ele subiu em torno de quase 70%, 60% em relação ao ano passado. Ele valorizou. Quer dizer, você precisa ter uma base. Então, as coisas
Realmente está acontecendo. E você acredita que isso está acontecendo por quê? Você tem algum parâmetro, alguma uma das explicações é, logicamente, que ninguém construiu nada, né? E outra que as pessoas começaram agora, por exemplo, você pode ver ali na Marechal, ali, você pode ver ali perto da minha empresa, aí, que é a Centro Imobiliário, um pouquinho para cá, você pode ver ali que estão fazendo uma galeria de salas comerciais e tal. Então, e outra coisa... Marechal Floriano. Marechal Floriano, né? E também tem o detalhe da Avenida Brasil também, né? Que as pessoas também, a tendência talvez seja de vir para o Almirante, para Marechal, para ter, né? Porque a Brasil vai ser um shopping aberto e tal. E talvez os imóveis da Marechal e da Avenida Barroso também valorizem, também, como estão valorizaram bastante. Né? Talvez saiba me explicar uma pergunta que muita gente questiona, muita gente conversa, por que em Foz do Iguaçu ainda não existe um grande shopping? Pois é uma pergunta que eu realmente, sinceramente, eu também não entendo por que até hoje não tem esse grande shopping. Foi começado aquele shopping ali, que eu achei que aquele shopping na entrada da cidade ali, que está até hoje parado. Eu realmente... Se você observar nos grandes centros, Sim. É um do lado do outro e vai crescendo e todos ganham dinheiro e aquilo virou uma febre. Né? Eu acho que a pessoa... Eu acho que isso não tem. Acho que tem que fazer, na minha opinião, teria que fazer um empreendimento audacioso, né? Um empreendimento grande, exatamente, e fazer divulgação, com certeza a pessoa vai ter... Vai ganhar com isso, com certeza. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. Vamos oscilar um pouco nossa entrevista, vamos voltar de novo ao passado. Eu gostaria que você, eu estava para te perguntar, quando a gente mudou do ritmo da conversa aqui, sobre como era a vida noturna em Foz do Iguaçu, sobre as casas noturnas que você conheceu. Se poderia falar sobre qual era a casa mais frequentada em Foz do Iguaçu. Vamos começar por aí. Bom, a casa mais frequentada era o Escadão. O Escadão era uma danceteria, né? Que era na Almirante Barroso, esquina com a Xavier da Silva, a Rebouças, né? Ali, com a Jorge Sambas. Jorge Sambas, que hoje ali acho que tem um negócio de auto center. Sim, mas era o Escadão porque tinha uma escada grande? Não, o Escadão nem saberia dizer qual é o nome. Mas, na verdade, o Escadão tinha 3 pistas, né? Uma pista de música lenta na nossa época, outra... não sei se era samba e tal, e depois tinha, na época, aquelas discotecas, né? Aquelas coisas de discotecas, tinha 3 pistas. E a discoteca estava começando e a música lenta estava terminando, alguma coisa assim. A pessoa começava na discoteca, de repente pintava um clima e já ia para música lenta, né? Tipo, mais ou menos por aí. Mas o Escadão era frequentado para toda jovem da minha época, era a casa noturna mais famosa que tinha na época aí. Ficou por muitos anos isso aí, viu? Sim. Então, eu acho que, sei lá, por 20 anos talvez, ou 15 anos, porque o Escadão... Chegou a ficar bastante tempo. Ficou, com certeza, sim, mais de 10 anos, com certeza. Parece que toda casa noturna ela tem um ciclo, né? Ela, até chegar ao final. Exatamente. Né? O pessoal começa a se afastar. Mas esse Escadão foi muito tempo e as pessoas frequentaram... E tinha outros que eram frequentados? Outros ambientes? Aí tinha o Escadão, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro mais de alguma danceteria, mas, a princípio... Tinha outras, mas... Clubes também? O clube hoje aí era o tradicional ali, que é o Oeste Paraná Clube, né? Que era um clube que a gente... que era frequentado pelas famílias e tal. O mais antigo é o Oeste, então. O mais antigo é o Oeste Paraná Clube, que eu lembro. Sim. E tem lá aquele clube ali na JK ali, como é que é o nome daquele clube ali, do batalhão ali, né? O Greste, né? O Greste, né? Também, que era um clube bastante frequentado, né? Mas eu conheço mais a questão do Oeste Paraná. No Greste você quase não ia, não? Não, ia também, mas ia também, foi, inclusive no Greste algumas vezes, mas era o Oeste que era, talvez porque era mais perto do Boici, né? Sim. Ali no Boici e tal, né? Então... E o turismo aqui, você lembra alguma coisa? Eu lembro do turismo, que tenho memória do turismo, não posso dizer exatamente o ano, mas talvez seja 70 e poucos, que existia aquela... Os argentinos vinham tudo para Foz do Iguaçu, aquele monte de argentino, Via Cataratas e tal. Não tinha hotel suficiente para atender todos os argentinos e outras pessoas que vinham. E nós fazíamos igual, nós alugávamos, muitas pessoas alugavam, ia para a garagem, um parente alugava casa. Alugava casa. Alugava casa para os argentinos, para as pessoas. Sim. Então isso ocorreu muito. Que nem o cara ir lá na praia alugar uma casa e tal, sair. Então aqui a gente Senão alugava. eles tinham que dormir na rua. Exatamente. Né? Então muitas pessoas esperavam a temporada acho que era
julho, né? Junho, julho. Então, nessa época dos argentinos, muitas pessoas alugavam carro. Pô, eu estava para o Argentina, eu ganhei meu dinheiro, alugava casa, porque não tinha hotel suficiente, né? Sim. Suficiente para... Arnaldo, eu quero agradecer a tua participação em nosso programa. Eu que agradeço. Tá? Agradecemos, foi muito interessante. Tem muita coisa para ser contada. Você ajudou a recuperar mais um fragmento da história de Foz do Iguaçu. Certo. Tá? Agradecemos a sua participação e futuramente, quem sabe, você volte para a gente dar continuidade a essa conversa. Muito obrigado. Tá? O programa 40 Minutos termina aqui e até o próximo. Muito obrigado.